O relógio marcava 5:30 da manhã quando Helena Duarte abriu os olhos. O pequeno apartamento onde vivia parecia menor a cada dia, mas ela já havia se acostumado àquele aperto. No berço improvisado, ao lado da cama estreita, Lucas resmungava, ainda meio preso ao sono. Helena o observou por alguns instantes, sorrindo com ternura, antes de se levantar para preparar a mamadeira. "Já está na hora, meu amor", murmurou, beijando-lhe a testa. A rotina era dura, mas ela jamais reclamava diante do filho. Desde que o pai da criança desaparecera sem olhar para trás, Helena transformara dor em força. Trabalhava como empregada doméstica na mansão Montenegro, um universo distante da realidade que conhecia, onde cada detalhe refletia riqueza e silêncio. Naquela manhã, porém, tudo estava prestes a mudar. Dona Marta, vizinha idosa que sempre cuidava de Lucas enquanto ela trabalhava, amanheceu com febre alta. A ligação chegou como um golpe inesperado. "Helena, hoje não consigo ficar com o menino. Mal consigo levantar da cama", confessou a senhora, com a voz fraca. Helena sentiu o chão abrir sob seus pés. Não havia outro parente, não havia alternativa. Se faltasse ao serviço, correria o risco de perder o emprego. Se levasse Lucas, desafiaria as regras rígidas de Arthur Montenegro, o patrão conhecido por sua frieza implacável. Pegou o filho no colo e o apertou contra o peito. "Vai ser só hoje, prometo", sussurrou, tentando convencer mais a si mesma do que ao menino. O trajeto até a mansão pareceu mais longo do que nunca. No ônibus lotado, Helena mantinha Lucas no colo enquanto repetia mentalmente desculpas que talvez nunca tivesse coragem de dizer. Chegou aos portões altos com o coração acelerado. Entrou pelos fundos, como fazia todos os dias, e correu até a cozinha, onde improvisou um espaço para que Lucas ficasse enquanto trabalhava. Por algumas horas, tudo correu bem. Helena se movia com eficiência, varrendo, lustrando, lavando, sempre com um ouvido atento aos sons da cozinha. Lucas brincava tranquilo com seus brinquedos simples, alheio ao perigo silencioso que rondava. Foi então que ouviu o barulho de uma chave girando na porta principal. Helena congelou. Arthur Montenegro havia voltado mais cedo. O homem raramente aparecia durante o dia, e sua presença inesperada fazia o sangue dela gelar. Correu até a cozinha e encontrou o espaço vazio. Lucas não estava mais lá. "Lucas!" chamou em voz baixa, desesperada. Seguiu os sons de risadinhas infantis até a sala principal. Quando cruzou a porta, a cena a fez prender a respiração. Arthur Montenegro, o chefe temido, estava sentado no chão, de terno impecável, permitindo que Lucas brincasse com sua gravata. O homem sério, que raramente sorria, agora soltava uma risada leve, quase juvenil. Helena não acreditava no que via. Helena ficou à porta, incapaz de entender a imagem que tinha diante dos olhos. Lucas ria com a gravata entre os dedos, e Arthur, ainda de terno, acompanhava a brincadeira com uma paciência que não combinava com sua fama. "Senhor Montenegro, eu posso explicar", disse, dando um passo à frente. "Não precisa", respondeu ele, sem se levantar. O pequeno invadiu minha sala com uma coragem que poucos adultos têm. Lucas apontou para o relógio de Arthur e balbuciou algo indecifrável. "Quer ver a máquina do tempo?" Arthur levou o pulso ao nível do menino. "Ela só anda para frente, campeão." Helena recobrou o ar. "Eu não tinha com quem deixar o Lucas. A dona Marta amanheceu com febre. Eu não queria faltar." "Você fez o que precisava", ele disse, por fim se pondo de pé. "Hoje ele pode ficar." A resposta a desconcertou. Esperava uma repreensão, não indulgência. Seguiu Lucas até o tapete, recolhendo a gravata com cuidado. "Não vai acontecer de novo." "Helena, acidentes acontecem."
Arthur encarou-a por um instante, como se medisse palavras. Desde que ele fique em um lugar seguro, não vejo problema. O resto da manhã correu como um relógio bem ajustado. Quando Helena passou de novo pelo hall, encontrou Arthur examinado por Lucas com solenidade infantil. Ele gosta de observar, comentou ela. Gente curiosa faz perguntas certas, devolveu Arthur. E perguntas certas mudam destinos. Na cozinha, Helena improvisou uma área com panos dobrados e 2 potes de plástico. Lucas batucou neles como se fossem tambores. Arthur apareceu na soleira. Há um jardim com sombras boas a esta hora. Se quiser levar o Lucas por 10 minutos, a grama é macia. Eu agradeço, respondeu, surpresa com a gentileza. Ele não está acostumado a tanto espaço. Estranho como o espaço assusta quando a gente vive apertado, disse ele, quase para si. No gramado, Lucas correu em zigue-zague. Helena acompanhou, de olho em cada tropeço. Arthur ficou à distância, mãos nos bolsos, observando com um meio sorriso que não combinava com o rosto que ela conhecia do expediente. Ele é leve, comentou quando Lucas cambaleou na direção dele. Crianças têm uma gravidade própria. E um ritmo que não avisa quando muda, disse Helena, recuperando o filho no colo. Obrigada por permitir. Voltaram para dentro. Na passagem do corredor antigo, Helena notou uma porta semiaberta no fim do lance de escadas, diferente das demais, com uma maçaneta de latão polido. Não lembrava de tê-la visto antes. Um sopro frio percorreu a coluna. Essa ala não precisa de limpeza? Cortou Arthur de imediato. O tom continuava calmo, mas firme. Foque nas salas principais hoje. Claro, respondeu, engolindo a curiosidade. Na hora do almoço, o silêncio da mansão pareceu menos pesado. Lucas mastigava lentamente pedaços de banana. Arthur, encostado no balcão, observava sem pressa. Ele é concentrado, disse. Puxou a mim. Helena sorriu de leve. Quando eu começo, vou até o fim. Um talento raro. Arthur pegou um bloquinho do bolso do paletó e rabiscou algo. Meu número. Se acontecer de novo, me avise antes. Não quero surpresas por trás de portas. Ela guardou o papel com cuidado. Obrigada. Eu não esperava essa compreensão. Expectativas são contratos silenciosos. É point twice. Ele desviou o olhar para a janela. Prefiro acordos claros. À tarde, Helena varreu a sala de estar enquanto Lucas brincava aos seus pés com tampas de panela. Arthur falava baixo ao telefone no escritório. De vez em quando, o nome de Lucas surgia como um sussurro atravessando a madeira da porta. Está tudo bem? Perguntou ela quando ele reapareceu. Está. Ele respirou, como quem volta de longe. O mundo grita lá fora. Aqui, às vezes, eu consigo ouvir outra coisa. E o que você ouve? Passos pequenos, respondeu, olhando para o menino. E uma casa lembrando como se respira. Helena não soube o que dizer. Lucas bateu palminhas, exigindo atenção. Mas Arthur se abaixou. Sempre mais. No fim do turno, Helena prendeu o cabelo, pronta para partir. A dona Marta deve melhorar amanhã. Eu não vou... Traga-o mesmo assim, interrompeu suavemente. A rotina de vocês será respeitada. Só quero... Ele parou no meio da frase, como se uma palavra pudesse abrir uma represa. Só quero que ele esteja bem. Ele está, disse Helena. Desde hoje de manhã. No corredor, quando cruzou novamente a porta de latão, algo tilintou do outro lado, um som claro de caixinha musical. Helena virou o rosto por reflexo. Arthur endureceu. Helena, chamou, mais baixo do que antes. Não entre aí. Ela assentiu, mas o ouvido ficou preso à melodia, que cessou de repente, como se alguém tivesse fechado uma tampa invisível. Pegou Lucas no colo e caminhou até a saída.
Arthur os acompanhou até o limiar, sem dizer nada. O sol da tarde desenhava um retângulo dourado no chão de mármore. No portão, Lucas apontou para o patrão. Tal tu. Arthur, corrigiu sorrindo. Meu nome é Arthur. Ele tocou de leve a mão do menino e, num fio de voz que Helena quase não ouviu, deixou escapar outra palavra, feita de afeto antigo e poeira de lembrança. Theo. Helena parou um segundo antes de atravessar o portão. Como disse? Nada, respondeu rápido. Até amanhã. A caixinha musical voltou a tocar, distante, atrás da porta de latão. E o nome, que não era o do seu filho, ficou vibrando no ar, como um segredo impaciente. Na manhã seguinte, Helena chegou mais cedo. Lucas, ainda sonolento, chupava os dedos no carrinho. A mansão parecia maior quando vazia, e cada degrau rangia como se guardasse histórias próprias. Helena respirou fundo, lembrando-se da porta de latão e do som da caixinha musical. Hoje vamos manter distância, está bem? Murmurou ao filho. Lucas respondeu com um sorriso sonolento, como se entendesse. A cozinha recebeu o cheiro do café recém-passado. Helena ajeitou a marmita de Lucas quando ouviu passos firmes no corredor. Arthur surgiu, sem o terno habitual. Usava apenas camisa dobrada nos cotovelos, e essa imagem a desconcertou mais do que queria admitir. Bom dia, disse ele. Bom dia, senhor Montenegro. Apenas Arthur, quando não houver plateia. Lucas bateu palminhas, estendendo os braços para ele. Já de bom humor, comentou Arthur, pegando o menino no colo. O campeão não perde tempo. Helena se ocupou com o pano na bancada, mas não conseguia deixar de observar a naturalidade daquele gesto. Pareciam dois que sempre se pertenceram. Helena, chamou Arthur de repente. Ontem você ouviu algo que não deveria. Ela congelou. A caixinha? Sim. Ele pousou Lucas de volta ao carrinho e passou a mão pelo rosto, como quem buscava coragem. Há um quarto no fim do corredor que eu nunca quis abrir. Durante anos ficou fechado, mas ontem, não sei por que motivo, a música voltou. Mas o senhor deixou a porta entreaberta. Não fui eu. O silêncio ficou espesso. Helena cruzou os braços. Se não foi o senhor, quem mais teria sido? Essa é a pergunta que venho evitando. Lucas soltou um resmungo, quebrando a tensão. Arthur se abaixou até ele. Está tudo bem, campeão. Às vezes as casas também falam. No restante da manhã, Helena tentou focar na limpeza, mas a mente voltava sempre à porta de latão. Sentia como se algo a puxasse naquela direção. Uma presença sutil que a observava pelos corredores. Ao meio-dia, enquanto preparava arroz, ouviu novamente a melodia da caixinha. Frágil, repetitiva, vinha de cima. Largou a colher e correu até a escada. Não, a voz de Arthur ecoou, firme. Ele havia surgido atrás dela sem que percebesse. Não vá até lá. Mas e se for alguém? Ninguém entra naquela ala. Helena se virou, encarando-o. Então por que o nome Theo? Ontem o senhor o disse. Arthur ficou em silêncio longo demais. Por fim, murmurou. Theo era o nome do meu filho. As palavras pairaram no ar como um estilhaço de vidro. Helena sentiu os joelhos vacilarem. Seu filho? Ele morreu antes de nascer. A voz dele falhou. E desde então, aquela porta se tornou um túmulo. Lucas resmungou, pedindo colo. Helena o ergueu e o abraçou forte, como se o instinto maternal fosse defesa contra a dor que via diante dela. E por que o senhor? Porque, quando vejo Lucas, lembro do que perdi, mas também lembro do que ainda posso ter. Helena estremeceu. Lucas, alheio, apontou para o teto. Música. O som parara, mas parecia vibrar ainda no ar. Arthur desviou o olhar. Talvez seja a hora de abrir aquela porta de verdade. Não sozinho,
respondeu Helena, surpreendendo a si mesma. Ninguém deveria enfrentar fantasmas sem testemunha. Ele a encarou, e pela primeira vez, a rigidez deu lugar a um pedido silencioso. Então fique, pelo menos até eu encontrar coragem. Lucas estendeu as mãos para Arthur e, sem aviso, balbuciou com clareza. Papai. O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor que qualquer música. Helena ficou imóvel, o coração disparado. Arthur, com os olhos marejados, pegou o menino no colo. Ele não sabe o que diz, tentou Helena. Ou talvez saiba mais do que imaginamos. A porta de latão permanecia no andar de cima, fechada, mas agora parecia pulsar, viva, como se esperasse o momento certo para revelar o que guardava. A tarde caiu com um peso diferente. Helena passava pano no chão da sala quando percebeu que Arthur permanecia no escritório havia horas. A porta estava entreaberta e, por instinto, ela espiou. Ele não estava ao telefone, nem digitava relatórios. Apenas encarava uma moldura de prata sobre a mesa, imóvel, como se o tempo tivesse parado. Posso ajudar em algo? Arriscou, entrando meio passo. Ele não se moveu. Não, Helena. Há coisas que ninguém pode ajudar. Lucas, brincando com blocos de madeira no tapete, arrastou-se até o escritório e bateu com a mãozinha na porta. O som despertou Arthur de sua imobilidade. Ele sorriu fraco e se abaixou para receber o menino. O campeão veio me resgatar. Levantou Lucas no colo, girando-o devagar. Às vezes eu esqueço como é sentir leveza. Helena notou a moldura sobre a mesa. Um retrato de uma mulher jovem, de olhos claros e sorriso aberto. É sua esposa? Perguntou sem pensar. Arthur hesitou antes de responder. Foi. Um silêncio pesado tomou o ambiente. Helena recuou, sentindo que havia invadido território proibido. Desculpe, não queria ser indelicada. Não foi. Ele ajeitou Lucas no colo. Apenas me pegou desprevenido. Lucas, sem compreender o peso da conversa, encostou a cabecinha no ombro de Arthur. Helena observou a cena com uma mistura de ternura e receio. Aquele homem frio que conhecera parecia derreter diante da criança. Mais tarde, quando o jantar estava pronto, Helena serviu a mesa da cozinha. Arthur se aproximou em silêncio, observando-a arrumar os pratos. Helena, disse enfim, por que nunca fala sobre o pai do Lucas? Ela se enrijeceu. Porque não há nada a dizer. Ele não está presente. Nunca esteve. Ele não sabe o que perdeu. Helena se virou, surpresa com a sinceridade inesperada. Arthur desviou os olhos, mas completou. Lucas é um menino extraordinário. E não é só por causa da sua esperteza. É porque tem você. As palavras a atingiram mais fundo do que gostaria. Tentou responder com formalidade. Faço apenas o que qualquer mãe faria. Não, Helena. Faz mais. Ele a encarou, firme. Você transformou falta em força. O olhar dele a deixou sem reação. Para quebrar a tensão, Lucas jogou um pedaço de pão no chão e gargalhou. Viu? Disse Arthur, agachando-se para recolher. Até a bagunça dele é sincera. Naquela noite, quando Helena se preparava para ir embora, Arthur acompanhou-a até o portão. O vento frio soprava do jardim, trazendo o farfalhar das árvores. Helena, disse de repente, se algum dia sentir que não pode carregar tudo sozinha, me ligue. Ela segurou a alça do carrinho, confusa. Por quê? Porque ninguém deve enfrentar o silêncio de uma casa sozinho. Helena assentiu, mas não respondeu. Lucas, sonolento, abriu os olhos e murmurou. Dedê? Fica? Arthur sorriu triste. Quem me dera, campeão. Quem me dera. Enquanto atravessava o portão, Helena olhou uma última vez para a mansão. A porta de latão, invisível dali, parecia ainda mais presente, como se a cada dia chamasse pelo nome
que Helena não ousava repetir em voz alta. Na manhã seguinte, a mansão parecia respirar de maneira diferente. Helena percebeu logo ao entrar. O ar estava denso, como se paredes e janelas guardassem segredos demais. Lucas, animado como sempre, apontava para cada detalhe no caminho. O portão, as flores do jardim, até a estátua de mármore que, aos olhos dele, parecia viva. "Bom dia", disse Arthur surgindo no hall. Estava de terno, mas a gravata pendia solta, como se tivesse desistido de aparentar perfeição. "Bom dia, senhor Montenegro." "Arthur", corrigiu com firmeza. "Ao menos quando estamos só nós três." Lucas soltou uma risada e estendeu os braços. Arthur o pegou sem hesitar. Helena observou, desconcertada, a naturalidade daquele gesto que a cada dia parecia mais íntimo. Enquanto preparava o café, Helena arriscou uma pergunta. "O senhor dormiu bem?" Arthur soltou um riso breve, sem humor. "Não. Essa casa tem o dom de acordar fantasmas." "Fantasmas não existem." "Existem, Helena. Só não usam lençóis brancos." O silêncio que seguiu fez a pele dela arrepiar. Mais tarde, enquanto organizava roupas no andar de cima, Helena sentiu novamente o som delicado da caixinha musical. Vinha do corredor proibido. Parou, o coração acelerado. Lucas, que brincava no tapete, apontou com o dedinho. "Música!" "Não, meu amor, não é nada." Mas a voz dela tremia. A melodia parou de repente, como se tivesse sido interrompida por alguém que percebera estar sendo ouvido. Helena se inclinou para fechar a porta do quarto, mas uma sombra atravessou o espaço do corredor. Não era luz, não era vento. Era como se a própria memória de alguém tivesse se materializado. Assustada, desceu rápido as escadas com Lucas no colo. Arthur a esperava na sala, como se já soubesse. "Você ouviu de novo, não foi?" perguntou sem rodeios. "Eu ouvi." "Não vá até lá, Helena. Não até que eu esteja pronto." Ela quis protestar, mas se calou. A expressão dele era de um homem em guerra consigo mesmo. Na hora do almoço, sentaram-se juntos pela primeira vez. Lucas mastigava devagar, e Arthur o observava como quem contempla algo precioso. "Helena", disse de repente, "às vezes acho que Lucas veio para me lembrar de que ainda sou humano. Ele não deve ser um lembrete para ninguém. É apenas uma criança. Justamente por isso, crianças não sabem fingir. O que oferecem é sempre verdadeiro." Helena desviou os olhos. Não queria admitir, mas parte dela concordava. Quando o dia terminou e ela se preparava para sair, Arthur a acompanhou até o portão. O vento carregava cheiro de terra molhada. "Helena", disse ele com voz grave, "quando eu disser que é hora de abrir a porta, preciso que esteja ao meu lado." Ela parou, surpresa. "Por que eu?" "Porque só você entende o peso que carrego. E porque só você me faria lembrar que não estou sozinho." Lucas resmungou no carrinho, sonolento. Helena olhou para Arthur, depois para o filho, e sentiu que uma linha invisível começava a uni-los de uma forma que ela não sabia se queria ou temia. A mansão, atrás deles, parecia observar, imóvel, guardando a melodia que insistia em voltar. Helena chegou naquela manhã com o coração inquieto. Durante a noite, sonhara com a porta de latão. No sonho, empurrava a maçaneta e encontrava um quarto inundado de música, berços vazios e retratos sem rosto. Acordou com o peito apertado, e agora cada passo até a mansão parecia repetir aquele presságio. Arthur estava na varanda, sem o habitual terno. Usava apenas calça escura e camisa aberta no colarinho. Havia sombras embaixo de seus olhos. "Dormiu?" perguntou Helena, ao empurrar o carrinho de Lucas. "Um pouco." Ouvi a música de novo. Ele desviou o olhar para o jardim. "Acho que ela não vai parar até que eu a encare." Helena mordeu os lábios.
Talvez não devesse abrir sozinho. É por isso que preciso de você. O tom dele era sério demais para ser recusado. Lucas, alheio à gravidade da conversa, bateu palminhas e balbuciou: "Porta! Porta!" Helena e Arthur se entreolharam arrepiados. Ao longo da manhã, o clima foi de expectativa silenciosa. Helena limpava a sala, mas a mente estava no andar de cima. Arthur circulava pela casa como um homem em vigília. Até Lucas parecia sentir a tensão, pois brincava mais quieto do que o costume. Na hora do almoço, o inevitável aconteceu. Arthur parou no meio da cozinha e respirou fundo. Chegou a hora. Tem certeza? Helena sussurrou. Não há volta quando fantasmas começam a falar. Subiram juntos a escada. Cada degrau ecoava como batida de tambor. Lucas, no colo da mãe, observava curioso, sem medo. Quando chegaram diante da porta de latão, a melodia da caixinha soou nítida, como se alguém desse corda naquele instante. Arthur pousou a mão na maçaneta, mas hesitou. Se eu abrir, tudo pode mudar. Já mudou, disse Helena. Desde o momento em que Lucas entrou nesta casa, ele a encarou, buscando coragem nos olhos dela. Girou a maçaneta. A porta se abriu com um rangido longo. O quarto estava intacto. Berço de madeira clara, cortinas azuladas, estante com bichos de pelúcia. E acima do berço, em letras coloridas, o nome Theo. Helena sentiu um arrepio subir-lhe pela espinha. Era aqui, murmurou. Arthur entrou devagar, como quem pisa em solo sagrado. Tocou o berço com reverência. Foi o quarto do meu filho. A confissão cortou o ar. Helena apertou Lucas contra o peito. Seu filho? Ele nunca nasceu. Mas o nome, a música, tudo permaneceu. Eu fechei a porta para não enlouquecer. As lágrimas silenciosas correram pelo rosto dele. Helena, emocionada, colocou a mão em seu ombro. E por que agora? Por que reabrir? Porque Lucas me mostrou que a vida não termina no silêncio. Lucas esticou a mãozinha para o berço vazio. Nenel, disse, numa tentativa infantil de pronunciar Theo. O som fez Arthur soluçar. Aquele menino que não sabia da dor passada havia dado voz ao nome proibido. Helena respirou fundo, sentindo que algo profundo havia se quebrado, ou se curado, naquele instante. Então não é mais um quarto de fantasmas, disse ela suavemente. É um quarto de memórias. Arthur assentiu, enxugando os olhos. E talvez, quem sabe, de novos começos. Aquela noite, Helena mal conseguiu dormir. As imagens do quarto de Theo insistiam em voltar. O berço intacto, as cortinas azuis, a música da caixinha ecoando no silêncio. Mais do que tudo, o som da voz de Lucas pronunciando à sua maneira o nome proibido. Era impossível acreditar que fora apenas coincidência. Na manhã seguinte, chegou à mansão com o coração apertado. Arthur já a aguardava na entrada, sério, mas diferente. Havia em seus olhos algo que Helena nunca vira: vulnerabilidade. Obrigado por ontem, disse ele em voz baixa. E foi a primeira vez, em anos, que entrei naquele quarto sem sentir apenas dor. Não agradeça. Helena ajeitou Lucas no colo. Todos nós precisamos de alguém que segure a nossa mão. Arthur desviou os olhos, mas um leve sorriso traiu sua expressão. Lucas! Ele se abaixou diante do menino. Ontem você falou o nome do meu filho. Theo! Repetiu Lucas, com clareza inesperada. Helena se assustou. Não havia como negar. O pequeno realmente guardava uma ligação com aquele segredo. Arthur engoliu em seco, os olhos marejados. Parece que ele sabe mais do que nós dois juntos. O dia seguiu, mas nada era comum. Helena limpava os cômodos, atenta aos próprios pensamentos. Em cada canto, parecia ouvir a melodia da caixinha,
mesmo em silêncio. Como se a casa respirasse lembranças através das paredes. À tarde, ao levar roupas limpas ao escritório, encontrou Arthur diante da mesma moldura de prata. O retrato da jovem de olhos claros. Era sua esposa? Helena perguntou num fio de voz. Ele assentiu. Clara. Ela morreu dias antes do parto. Helena ficou em choque. O peso daquela revelação a atingiu como um soco. E o senhor nunca mais conseguia entrar naquele quarto. A voz dele quebrou. Até ontem. Um silêncio respeitoso tomou conta. Helena aproximou-se devagar. Clara continua aqui, Arthur. Não nessas paredes, mas na lembrança. E agora você não precisa carregar isso sozinho. Ele ergueu os olhos para ela, buscando conforto. Lucas, que brincava com uma caneta no chão, olhou para ambos e sorriu, como se tivesse entendido tudo. Antes de ir embora, Helena cruzou novamente o corredor do andar de cima. A porta de latão estava aberta, e uma brisa suave atravessava o quarto de Theo. Pela primeira vez, ela não sentiu medo, mas uma estranha paz. Na saída, Arthur a acompanhou até o portão. O sol se punha, pintando o céu de tons alaranjados. Helena, disse ele com firmeza, ontem você me ajudou a abrir a porta da minha casa. Hoje, você abriu a porta do meu coração. Helena sentiu o rosto corar, sem saber como responder. Lucas bateu palminhas, quebrando o clima. Papai! Gritou rindo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Arthur não o corrigiu. Apenas deixou escapar um sorriso que misturava dor e esperança. Na manhã seguinte, Helena atravessou os portões com uma sensação estranha. A mansão já não parecia apenas um local de trabalho, mas um espaço vivo, que observava, reagia e até respirava. Lucas, animado, apontava para cada detalhe como se fosse a primeira vez que os via. Helena, no entanto, percebia outra coisa. Cada janela, cada cortina, cada sombra parecia carregar um fragmento da história de Arthur. Ele a esperava na sala principal, já sem a habitual barreira de formalidade. Dormiu bem? Perguntou, ajustando os punhos da camisa. Melhor que o senhor, imagino. Helena sorriu de leve. Ainda ouviu a caixinha? Arthur fez que sim. Mas agora o som não dói como antes. É como se pedisse que eu continuasse. Lucas correu até ele, estendendo um carrinho de brinquedo. Vrum, vrum, dizia, empolgado. Arthur se abaixou, pegando o carrinho. Não se pode dizer não a uma corrida. Empurrou o brinquedo de volta, rindo. Helena observava a cena em silêncio. A cada dia, aquela imagem se repetia. Um homem rígido que se despia da própria armadura diante de uma criança. Mas agora, além da ternura, havia algo mais. Uma aproximação que começava a se estender também a ela. No almoço, sentaram-se juntos. Lucas devorava o prato com entusiasmo. Ele tem apetite de gigante, comentou Arthur rindo. E energia para dois, respondeu Helena. Às vezes acho que nunca se cansa. Melhor assim. Arthur fixou os olhos nela. Crianças cheias de vida lembram aos adultos que não podem desistir. O olhar dele se prolongou mais do que o habitual, e Helena desviou, corada. Naquela tarde, enquanto limpava o andar superior, Helena encontrou a porta de latão aberta. O quarto de Theo parecia iluminado de forma diferente, como se a luz natural fosse mais suave ali dentro. Sobre o berço, a caixinha musical estava agora em cima da estante, fechada, mas imponente. Ela entrou devagar. Passou a mão pela madeira do berço e sentiu um arrepio. Não era medo, era uma estranha sensação de pertencimento, como se aquela história, de alguma forma, também fosse dela. Está se sentindo em casa? A voz de Arthur a fez se virar rapidamente. Ele estava na porta, observando-a. Desculpe, eu não deveria...
Não peça desculpas. Ele entrou, aproximando-se. Esse quarto já foi prisão. Agora, quero que seja lembrança. Helena assentiu, segurando as lágrimas. Lucas não entende nada disso, mas parece sentir tudo. Crianças sempre sentem. Arthur fitou o berço. Ele chama pelo nome que eu tentei esquecer. E, quando faz isso, parece que me devolve um pedaço que eu tinha enterrado. Um silêncio cheio de significado os envolveu. Lucas, lá embaixo, soltou um grito animado, como se chamasse por eles. Helena sorriu, quebrando a tensão. É a nossa deixa. Ele não gosta de ficar de fora. Nem deveria, respondeu Arthur, acompanhando-a até o corredor. Ao descerem, Lucas correu em direção a Arthur e agarrou sua perna. Papai! Disse outra vez, firme. Dessa vez, Arthur não conteve a emoção. Pegou o menino no colo e, com os olhos marejados, encarou Helena. Talvez ele veja algo que nós ainda não temos coragem de admitir. Helena sentiu o coração acelerar. O que até então era apenas trabalho e circunstância começava a se transformar em algo maior. O dia amanheceu cinzento, com nuvens baixas cobrindo a cidade. Helena sentiu o clima pesado desde cedo, como se o céu refletisse a tensão que crescia dentro dela. Enquanto preparava Lucas para sair, pensava nas palavras de Arthur na tarde anterior. Talvez ele veja algo que nós ainda não temos coragem de admitir. A frase ecoava sem parar, obrigando-a a encarar sentimentos que não ousava nomear. Na mansão, o ambiente parecia diferente. Os corredores estavam mais silenciosos, não pelo vazio, mas por uma expectativa suspensa no ar. Arthur a esperava na sala principal. Não havia terno, apenas camisa escura, mangas dobradas e olhar fixo nela. Helena, preciso falar com você. Ela sentiu a respiração falhar. Aconteceu algo? Sim. Ele se aproximou devagar. Ontem, quando Lucas me chamou de pai, não foi apenas um impulso infantil. Foi como se o destino tivesse me lembrado do que perdi e do que posso ganhar. Helena apertou a mão no carrinho. Não deve se apegar tanto. Lucas é só uma criança. Justamente por ser criança, fala apenas o que sente. Arthur parou diante dela firme. E eu sinto o mesmo. O coração de Helena disparou. Tentou resistir, mas a voz saía trêmula. Eu não posso me permitir. Não de novo. Não é uma questão de permitir, Helena. É uma questão de viver. Lucas, no colo dela, ergueu os braços em direção a Arthur. Helena hesitou, mas acabou entregando o filho. O menino se aconchegou no peito do empresário, como se tivesse nascido para aquele lugar. Vê? Disse Arthur com emoção. Ele já me escolheu. Helena desviou o olhar, incapaz de sustentar aquela verdade. Saiu apressada para a cozinha, tentando se ocupar com panelas e pratos, mas cada gesto parecia mecânico. Na mente, as palavras de Arthur eram uma ferida aberta. Mais tarde, enquanto recolhia roupas no andar de cima, ouviu passos atrás dela. Virou-se e encontrou Arthur no corredor, parado diante da porta de latão. Eu queria que esse quarto fosse diferente, disse ele com a voz baixa. Um lugar de vida, não de dor. E pode ser, respondeu Helena sem pensar. Arthur a encarou com intensidade. Só se você estiver aqui. As palavras pairaram entre eles como um fio invisível, impossível de cortar. Helena sentiu um calor subir pelo corpo, mas recuou um passo. Não diga isso, eu sou apenas a empregada. Não. Ele avançou meio passo. Você é quem devolveu o ar a esta casa. O silêncio foi quebrado por Lucas, que surgiu correndo do quarto ao lado, rindo. Helena se abaixou para pegá-lo, grata pela interrupção. Arthur observava em silêncio, mas o que havia dito já não podia ser apagado. Naquela noite, ao fechar o portão, Helena sabia que não adiantava fugir. O peso das palavras dele agora estava dentro dela,
pulsando junto com o próprio coração. Helena acordou antes do amanhecer, mas não pelo choro de Lucas. Foi o coração inquieto que a arrancou do sono. As palavras de Arthur repetiam-se em sua mente como uma sentença. Você é quem devolveu o ar a esta casa. Nunca ninguém havia dito algo assim para ela. Desde o abandono, sua vida fora feita de silêncio e luta, sem espaço para afeto ou reconhecimento. Agora, aquelas frases a desarmavam. Na mansão, o clima parecia carregado de uma energia nova. Helena percebeu logo ao entrar. Os corredores, que antes transmitiam apenas rigidez, agora pareciam mais leves, como se a casa mesma acompanhasse a transformação de seu dono. Arthur a esperava no jardim, de mangas arregaçadas, ajudando um jardineiro a podar as roseiras. Helena parou alguns segundos, surpresa com a cena. "Bom dia", disse aproximando-se. "Bom dia." Ele sorriu, um sorriso verdadeiro, sem máscaras. "Resolvi sujar as mãos hoje. Não faz mal de vez em quando." Lucas bateu palminhas ao ver as flores caindo. "Bonito!" gritou. "Bonito mesmo, campeão", respondeu Arthur, erguendo uma rosa recém-podada. Algumas coisas precisam ser cortadas para crescerem de novo. Helena sentiu a frase atravessá-la como um aviso. Durante o café, o ambiente foi tranquilo, mas havia algo não dito flutuando entre os dois. Olhares se cruzavam e desviavam rapidamente. Lucas, sem perceber a tensão, ria alto a cada colherada de mingau. Mais tarde, quando Helena organizava a biblioteca, Arthur entrou em silêncio. "Preciso confessar algo", disse ele. "Há semanas observo a forma como você enfrenta cada dia. Não apenas com força, mas com dignidade. Isso me lembra a Clara." Helena se voltou, surpresa. "Sua esposa?" "Sim. Ela também tinha essa coragem silenciosa. Mas em você vejo algo diferente. Vejo vida que insiste, apesar de tudo." O coração de Helena disparou. "Arthur, não misture as coisas. Eu não sou substituta de ninguém." "Oh, eu sei." Ele se aproximou. "É exatamente por isso que não consigo ignorar o que sinto." Ela recuou até encostar na estante. O olhar dele era intenso, firme, mas não ameaçador, apenas verdadeiro. "Eu não posso", disse em voz trêmula. "Minha vida já tem complicações demais. Então, deixe que eu carregue parte delas." Ele tocou o braço dela, leve, respeitoso. "Não precisa fazer tudo sozinha." Helena fechou os olhos, tentando se recompor. Lucas surgiu correndo, quebrando o momento. Agarrou-se à perna de Arthur e gritou rindo. "Papai!" Arthur o ergueu no colo, emocionado. "Ele insiste em me chamar assim", disse olhando para Helena. "E a cada vez, sinto que está certo." Ela ficou em silêncio, dividida entre medo e desejo. Dentro dela, algo já havia cedido, mesmo que não admitisse. Quando deixou a mansão naquele fim de tarde, o vento frio bateu em seu rosto. Helena percebeu que já não era apenas empregada. Era parte de algo maior, inevitável. E isso a assustava mais do que tudo. Naquela manhã, Helena entrou na mansão com passos lentos, como se cada movimento fosse vigiado por olhos invisíveis. Dormira pouco, atormentada pelo dilema que crescia dentro dela. O afeto de Arthur se tornava cada vez mais evidente, e a ligação dele com Lucas era inegável. Mas o medo de perder o controle de sua vida, de repetir erros do passado, a acorrentava em silêncio. Arthur estava no escritório quando ela passou pelo corredor. O som da caneta riscava o papel com firmeza. Ele ergueu os olhos e disse: "Helena, precisamos conversar." Ela parou, tensa. "Sobre ontem? Sobre nós?" Ele fechou a pasta diante de si. "Eu não costumo abrir espaço para ninguém, mas você entrou aqui e transformou tudo." Helena sentiu o rosto corar. "Arthur, eu sou apenas sua funcionária." "Não diga isso. Você sabe que não é verdade."
O silêncio foi quebrado por Lucas, que entrou correndo com o carrinho de brinquedo. Arthur o pegou no colo, rindo. O campeão não deixa espaço para desculpas, não é? Helena aproveitou para se afastar, mas a voz dele a seguiu pelo corredor. Pode fugir de mim, Helena, mas não pode fugir do que sente. Na cozinha, as mãos dela tremiam ao cortar legumes. Dona Marta lhe vinha à mente com conselhos simples de vizinha. Coração de mãe reconhece onde há verdade. Helena suspirou, tentando afastar a lembrança. À tarde, Arthur se aproximou novamente, desta vez no jardim. Eu não quero apressar nada, disse, firme, mas sereno. Só quero que saiba que estou disposto, não apenas por mim, mas por ele. Apontou para Lucas, que corria entre as flores. O menino trouxe de volta o que achei que havia morrido comigo. Helena engoliu em seco. E se tudo isso for só ilusão? Então é a ilusão mais viva que já conheci. A frase ficou ecoando na mente dela enquanto o sol descia. Quando se preparavam para ir embora, Lucas correu até a escada do andar de cima. Helena o alcançou rápido, mas percebeu a porta de latão aberta de novo. Uma brisa fria escapava do quarto de Theo. Dentro, a caixinha musical estava sobre o berço, corda girando sozinha. Arthur apareceu atrás dela, pálido. A casa insiste em falar. Ele segurou firme no braço de Helena. Mas eu só escuto porque você está aqui. Helena estremeceu. As correntes que aprendiam ao passado pareciam cada vez mais frágeis. O dia amanheceu pesado de chuva. As ruas refletiam as luzes da cidade como espelhos quebrados, e Helena avançava contra o vento, protegendo Lucas sob o guarda-chuva gasto. Quando chegou à mansão, encontrou Arthur já à porta, como se a aguardasse. Achei que não viria hoje, disse ele, abrindo espaço para que entrassem. Eu não tenho escolha. Lucas precisa de mim, e eu preciso do trabalho. E eu preciso de vocês, completou sem hesitar. Helena parou, surpresa com a franqueza. Não diga isso assim. Parece verdade? Arthur a interrompeu. No silêncio que seguiu, apenas a chuva preenchia os corredores. Lucas correu até o hall, encantado com o eco de seus passos pequenos. Arthur o seguiu com o olhar, mas falou a Helena. Eu nunca tive coragem de dizer em voz alta. Perdi Clara, perdi Theo, e passei anos convencido de que não merecia mais nada. Mas desde que você entrou, a casa respira. Helena sentiu o peito apertar. Eu não sei se consigo carregar o peso de outra vida, Arthur. Não quero que carregue. Quero dividir. A sinceridade dele a desarmava. Helena desviou os olhos, mas não conseguiu negar o que sentia. Na hora do almoço, Lucas insistiu em subir as escadas. Helena correu atrás, mas o menino já estava parado diante da porta de latão. A melodia da caixinha recomeçou sozinha. Arthur subiu logo atrás. Ele sente, disse, encarando o filho dela. Lucas sempre sabe quando essa porta quer falar. Helena se abaixou, puxando o menino para o colo. Talvez seja a hora de dar um fim a isso. Ou de dar um começo, retrucou Arthur, firme. Entraram juntos. O quarto permanecia intacto, como se esperasse apenas por eles. Arthur caminhou até a estante e abriu a gaveta onde a caixinha descansava. Dentro havia também uma pequena foto. Clara grávida, sorrindo para a câmera. Helena segurou a respiração. Ela era linda. Era tudo. A voz dele falhou. E quando a perdi, perdi a mim mesmo. Lucas estendeu a mãozinha para a foto, sorrindo. Helena, emocionada, aproximou-se de Arthur. Talvez a vida esteja lhe devolvendo o que achou que havia perdido. Não do mesmo jeito, mas de outra forma. Arthur a encarou. Nos olhos dele, dor e esperança se misturavam. E se eu não souber como recomeçar? Então vamos aprender juntos. O momento foi interrompido por Lucas,
que bateu palminhas e gritou: "Família!" A palavra ecoou no quarto como uma revelação. Arthur e Helena se olharam em silêncio. Nada precisava ser dito. Os dias seguintes correram como se a mansão tivesse mudado de pele. Onde antes reinava silêncio sepulcral, agora havia passos infantis, gargalhadas e até conversas que não precisavam ser escondidas. Helena notava a diferença em cada detalhe. As cortinas abertas deixavam a luz entrar. As flores do jardim eram cuidadas com mais frequência, e até os funcionários comentavam que o patrão parecia outro homem. Ainda assim, dentro dela, a dúvida crescia. À noite, deitada na cama estreita do apartamento, Helena se perguntava se não estava sendo engolida por algo maior do que podia suportar. Arthur oferecia não apenas afeto, mas também um futuro. E esse futuro a assustava tanto quanto a atraía. Naquela manhã, ele a chamou ao escritório. Lucas brincava no tapete, empilhando blocos de madeira, quando Arthur falou: "Helena, não vou mais esconder. Quero você e o Lucas na minha vida. Não como visitas, não como empregados, como família." O coração dela disparou. "Você fala como se fosse simples." "É simples." Ele se levantou, aproximando-se. "Complicado é continuar fingindo que não sentimos." Helena recuou um passo. "Eu já me decepcionei antes. Não posso arriscar o bem-estar do meu filho." "Não sou o homem que foi embora de você, Helena." O olhar dele era firme. "Se me aceitar, eu nunca vou deixá-los." Lucas levantou-se e correu até Arthur, abraçando suas pernas. "Papai!" A palavra caiu entre eles como uma sentença. Helena sentiu lágrimas queimar em seus olhos. "Ele já decidiu", disse Arthur com a voz embargada. "Falta você." Helena respirou fundo. As lembranças de abandono ainda a feriam, mas a cena diante dela era diferente. Arthur não era um sonho distante. Era um homem marcado pela perda, mas disposto a lutar. "Preciso de tempo", murmurou. "Você terá." Ele segurou a mão dela por um instante. "Mas saiba que não vou recuar. Não desta vez." Na saída, Helena levou Lucas pela mão. O menino sorria, como se soubesse que algo importante havia acontecido. Ela, no entanto, caminhava em silêncio, consciente de que uma decisão estava à sua frente: mergulhar no desconhecido ou permanecer prisioneira do medo. A mansão, ao longe, parecia observá-la. A porta de latão estava fechada novamente, mas a melodia da caixinha ainda ecoava em sua memória, lembrando-a de que alguns segredos não são correntes, e sim chaves. Helena passou a noite em claro, sentada ao lado do berço de Lucas. O menino dormia tranquilo, mas o coração dela estava em guerra. As palavras de Arthur ecoavam sem descanso. "Quero vocês como família." Nunca alguém a havia colocado nesse lugar de escolha. Sempre vivera no modo de sobrevivência, correndo de um lado para outro para garantir o mínimo. Agora, diante da possibilidade de ser amada e de oferecer ao filho uma vida diferente, o medo e o desejo se chocavam dentro dela. Na manhã seguinte, quando atravessou os portões da mansão, sabia que não poderia continuar fugindo. Arthur a esperava no hall. Não usava terno, apenas uma camisa simples, e parecia menos o empresário inatingível e mais um homem disposto a se despir da própria armadura. "Helena", disse ele com a voz firme, "não quero mais viver de lembranças. Quero construir algo real. Com você. Com ele." Apontou para Lucas, que brincava com uma bola no tapete. Ela sentiu as pernas fraquejarem. "E se eu não estiver pronta?" "Ninguém está", respondeu Arthur, aproximando-se. "Mas coragem não é ausência de medo. É dar o passo mesmo tremendo." Lucas largou a bola e correu para os dois. Segurou uma mão de Helena e uma de Arthur, unindo-as como se fosse o elo invisível que faltava. Helena sentiu o calor daquela junção e percebeu que não havia como negar.
A vida já estava empurrando-a na direção da escolha. Mais tarde, enquanto arrumava o quarto de hóspedes, Arthur entrou em silêncio. "Quero transformar este espaço", disse ele. "Não em um quarto de visitas, mas em um lar para vocês." "Arthur." Helena levou a mão ao peito, emocionada. "Não me peça resposta agora. Não vou pedir. Vou esperar. Mas cada dia que você volta é, para mim, uma resposta silenciosa." O olhar dele encontrou o dela e, por um instante, o mundo pareceu se aquietar. Helena sentiu que não era mais apenas empregada ou mãe solitária, mas parte de algo que renascia ali. Ao fim da tarde, a chuva voltou a cair. No portão, Arthur segurou o guarda-chuva para que Helena e Lucas não se molhassem. O gesto simples a desarmou. "Já enfrentou muita tempestade sozinha", disse ele. "Talvez agora seja a hora de enfrentar acompanhado." Helena ficou imóvel, o coração batendo descompassado. Lucas estendeu os braços para Arthur, como se pedisse que ele viesse junto. Helena, por fim, deixou escapar um suspiro. "Talvez seja a hora." Arthur sorriu, mas não respondeu. Apenas segurou firme a mão dela, enquanto atravessavam juntos o portão. O dia amanheceu claro, e pela primeira vez em muito tempo, a mansão não parecia uma prisão. As janelas abertas deixavam a luz entrar sem resistência, e até os corredores ecoavam mais vivos. Helena atravessou o portão com Lucas pela mão, e Arthur a esperava à porta, sem o semblante frio de outrora. Havia nele uma leveza nova, como se finalmente respirasse de verdade. "Bom dia", disse sorrindo. "Bom dia", respondeu Helena, ainda com a voz hesitante. Lucas correu até ele, rindo. "Papai!" Arthur o ergueu no colo e girou, gargalhando. Helena observou, e uma lágrima escorreu sem que pudesse impedir. Não era apenas pela cena diante de seus olhos, mas pela certeza que brotava em seu peito. Ela já não precisava escolher entre medo e desejo. O amor já escolhera por ela. Naquela tarde, Arthur levou Helena e Lucas até o quarto de Theo. O espaço, antes fechado e carregado de dor, agora estava iluminado. As cortinas abertas deixavam entrar o sol, e o berço havia sido transformado em um espaço de brincadeiras. A caixinha musical, sobre a prateleira, permanecia em silêncio, mas parecia vigiar com serenidade. "Durante anos, achei que este quarto fosse apenas um túmulo", disse Arthur. "Hoje percebo que pode ser um recomeço. Não substitui o que perdi, mas me lembra que ainda posso construir." Helena apertou a mão dele. "Kay, então não precisamos apagar o passado. Podemos honrá-lo juntos." Ele assentiu, emocionado. "Clara sempre quis uma casa cheia de vida. Talvez este seja o jeito dela de me lembrar que ainda é possível." Lucas bateu palmas, correndo pelo quarto, como se celebrasse a nova promessa que se formava ali. Na saída, Helena parou diante da porta. "Eu tive medo de ficar. Medo de me perder. Mas percebo agora que o medo não some. A gente apenas aprende a caminhar com ele. E eu quero caminhar ao seu lado", completou Arthur. O silêncio que seguiu não era de dor, mas de entendimento. Helena encostou a cabeça no ombro dele. Lucas, no colo de Arthur, bocejou, como se já se sentisse em casa. A mansão Montenegro, testemunha de tantos silêncios, agora abrigava uma nova melodia. Não era mais a da caixinha solitária, mas o som de passos compartilhados, risos de criança e promessas que finalmente encontraram voz. Finalmente, Helena percebeu que alguns segredos não servem para erguer muros, mas para construir pontes, e ao atravessá-las, não se encontra apenas o outro, mas também a si mesmo.